Epístola de Paulo a Filemon. Nós leremos os versículos 1 a 3, lembrando que quando uma epístola tem apenas um capítulo, a gente não o menciona, e sim apenas os versículos. Então, Colossenses, versos 1 a 3. Desculpa, Colossenses não. Filemon, versos 1 a 3. O texto diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Amado Senhor, mais uma vez, nós nos alegramos na Tua presença e suplicamos humildemente que o Senhor fale ao nosso coração com o Teu poder e a Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, pensando no tema Salvas para Amar, eu quero trabalhar esta pequena carta de Paulo a Filemon. Desde já eu parabenizo esta amada SAF pelos 60 anos de história e também, lógico, pela escolha deste tema que é tão oportuno. Irmãos, neste tema Salvas para Amar, há 2 pontos para serem tratados agora de manhã. Eu quero focar na primeira palavra deste tema, que é salvas. Quero focar na primeira palavra, falando sobre a motivação do amor. A motivação do amor. E à noite, se Deus permitir, eu quero finalizar com o restante da carta, falando sobre a implicação do amor. Então eu farei uma exposição aqui do texto e no final nós teremos alguns minutos para perguntas e respostas, ou perguntas e discussões. Amados irmãos, esta pequena epístola de Paulo é um belo exemplo de como o poder de Deus opera em nossas vidas. E como esta transformação divina nos capacita no cultivo de relacionamentos saudáveis. Esta carta trata do conflito existente entre Filemon e seu escravo fugitivo, Onésimo. Ambos eram membros da igreja de Colosso. Por isso, as circunstâncias desta epístola da prisão muito se parece com a carta de Paulo aos Colossenses. Inclusive, meus irmãos, as pessoas mencionadas no início e no final desta carta são igualmente citadas lá em Colossenses. Por exemplo, Timóteo, Aristarco, Arquipo, Marcos, Epáfras, Lucas, Onésimo e Demas. Essas 8 pessoas, o nome delas aparecem também em ambas as epístolas, tanto aqui em Filemon quanto em Colossenses, mostrando que esta epístola, ou essas duas, foram escritas pelo mesmo autor, o apóstolo Paulo, quase que ao mesmo tempo. De sua primeira epístola, ou de sua primeira prisão em Roma, por volta de 62 depois de Cristo, Paulo escreveu várias cartas, que são Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon, sendo esta última uma carta recheada de amor. Recheada de amor.
E sendo uma carta, ela possui naturalmente uma estrutura ou uma sequência de começo, meio e fim. Assim como nós escrevemos ou já escrevemos alguma vez na vida uma carta, um comunicado, ou talvez uma redação, sempre há um começo, um meio e também um fim no desenrolar do nosso comunicado. Normalmente, para escrever uma carta, o que nós fazemos primeiro? Primeiro, nós nos dirigimos à pessoa para quem esta carta será enviada. Por exemplo, primeiro nós damos o nome do destinatário, depois ele é cumprimentado, mais ou menos assim, prezado amigo e por aí vai. E na conclusão da carta, nós escrevemos o nosso nome, atenciosamente, fulano de tal. Na época de Paulo, uma carta começava com o nome do remetente, e em seguida vinha o nome da pessoa ou pessoas para quem se escrevia, e a esse nome se juntava a saudação costumeira, no caso aqui, graça e paz. Os motivos para amar que eu quero tratar nesta manhã. Exemplo disto, meus amados irmãos, é Atos capítulo 15, a partir do verso 23, quando os irmãos, os apóstolos, escrevem uma carta na discussão da circuncisão. Os apóstolos e presbíteros escreveram uma carta aos irmãos de entre os gentios e Antioquia, Síria e Cilícia. E Paulo aqui, da mesma forma, ele escreve uma carta usando aquela mesma estrutura que os apóstolos, juntamente com ele usavam. Então, tendo compreendido este contexto, vamos à saudação desta carta. Verso 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Vocês podem observar que o apóstolo Paulo, ele olhava todas as coisas na perspectiva espiritual. Paulo, irmãos, ele estava preso em Roma, mas ele não se sentia prisioneiro dos homens, e sim de Cristo Jesus. E com o auxílio de seu amado Timóteo, ele escreveu esta carta tão valiosa para a igreja de Cristo, tão edificante para as nossas vidas. Então, no verso 1 ainda, ele destina esta carta a Filemon. Filemon. Observem aí no versículo 1 a qualificação de amado que ele dá a Filemon, acrescentando assim, também nosso colaborador. Aí o verso 2 diz assim, a Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Observem também, irmãos, que, diferente de outras cartas endereçadas à igreja de forma geral, esta carta aqui é inteiramente pessoal. Esta carta, ou nela, o assunto tratado é um assunto doméstico. Então, de toda a volumosa correspondência de Paulo, somente esta carta foi preservada para a sua edificação, para a minha edificação. Esta Áfia, mencionada aqui no versículo 2, ela era provavelmente a esposa de Filemon. E o comentarista William Hendrickson, ele acredita que esse outro mencionado aí, Arquipo, era o filho do casal, podendo até mesmo ser uma pessoa próxima da família, sendo considerado um companheiro de luta, como descrito aqui no verso 2. A segunda parte aqui do versículo 2 diz assim, e a igreja que está em tua casa.
Eu sempre gosto, irmãos, da expressão igreja na casa. Igreja na casa. É válido nós ressaltarmos que no século I e II não existia a estrutura de templos como nós usamos hoje para cultuar, de forma que as famílias elas se reuniam de casa em casa. E a igreja primitiva, como nós já sabemos, ela contava com muitos membros hospitaleiros, muitos que estavam dispostos para oferecerem seus lares para propósitos religiosos. A casa de Maria, por exemplo, a mãe de João Marcos, é um exemplo desta prática em Jerusalém, conforme Atos capítulo 12, versículo 12. Então, seguindo este exemplo, este excelente exemplo, inclusive, Filemão recebia os membros da igreja de Colossos em sua casa. Em sua casa. E aqui o apóstolo Paulo confere o mais enaltecimento à família de Filemão ao dizer no versículo 2: e a igreja que está em tua casa. Em seu comentário, o teólogo João Calvino foi um importante articulador e sistematizador da doutrina reformada do século XVI. Então, João Calvino comenta: não é um enaltecimento de pouca importância o fato de que o cabeça de uma casa, que tem a sua família tão bem ordenada, que seja a mesma vista como a igreja e quando ele desempenha o seu ofício de pastor em sua própria casa. Em outras palavras, as casas dos cristãos, as nossas casas devem ser tão bem ordenadas que precisa ser vista, amados irmãos, como uma pequena congregação cujo sacerdote do lar é, por dever de ofício, o próprio marido e pai dos filhos. Portanto, como líder de sua casa, a obrigação de Filemão era não simplesmente colocar comida na mesa e ditar as normas da casa. Não. O ofício de Filemão era de proteger a sua família, era de nutrir a sua família em todas as áreas. Há um livro chamado Família e Igreja no Propósito de Deus. Família e Igreja no Propósito de Deus, o qual eu gosto muito. E ele faz uma analogia da torta aplicada à cultura da igreja na família. Ou você pode pensar aí, quem sabe, numa pizza, certo? Numa pizza. E o autor deste livro, Família e Igreja no Propósito de Deus, diz o seguinte, eu quero ler aqui. O corpo de Cristo não é uma fatia de torta, é a torta, e a família é uma fatia desta torta. Mesmo dentro de nossas rotinas diárias, nunca estamos separados de Cristo. O nosso cozinhar, comer e beber, nossas conversas, trabalho e sexo, nossas finanças, educação dos filhos, disciplina e cantar, nosso descanso, diversão e hospitalidade, nossa oração, leitura das Escrituras e adoração devem ser manifestações da cultura de Cristo. Aí ele diz, nenhum centímetro quadrado deve ser destituído dele.
Assim, é neste contexto diário que levamos as missões à teologia, doutrina, exortações da igreja de volta aos nossos lares, aonde aplicamos o que temos aprendido. Olha que interessante, irmãos. A nossa família não está desconectada do corpo de Cristo ao sair por aquela porta, como disse o presbítero Roberto em sua oração. A nossa família, ela é integralmente o corpo de Cristo, aonde ela estiver. Meus irmãos, esta deve ser a nossa compreensão. Nós devemos encontrar na palavra de Deus a suprema motivação para amar. A suprema motivação da harmonia familiar. De forma que o que é aprendido semanalmente nas programações da igreja deve ser ruminado diariamente em nossos lares, através de pensamentos, palavras e atitudes que evidenciam a nossa participação no corpo de Cristo. Que a sua e a minha família não sejam amputadas deste corpo nos dias da semana para viver uma realidade paralela até chegar o próximo domingo. Não, mas que seja a reunião familiar da igreja em sua casa e também na minha, como era na casa de Filemon. Como era na casa de Filemon. Pois bem, antes das oportunidades que eu quero passar para vocês, eu ainda chamo a sua atenção para a saudação de Paulo para a família de Filemon e todas as pessoas que se reuniam em sua casa. E isso tem a ver com os dois motivos para amar. Dois motivos para amar. Observe aí na sua Bíblia o versículo 3, Colossenses, ou melhor, Filemon, verso 3. Quando ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a graça mencionada aqui no versículo 3 é aquele favor ativo de Deus. É aquela soberana misericórdia operando em nossos corações. Essa palavra graça aqui aparece cerca de 100 vezes nas 13 epístolas de Paulo. No Antigo Testamento, esta graça, você deve se lembrar que ela foi aplicada no dilúvio. Isso mesmo. No dilúvio, quando quem achou graça diante do Senhor? Quando Noé, muito bem, Noé achou graça diante de Deus. Esta graça aqui é o favor de Deus para com o seu povo, libertando-o da culpa e também do castigo do pecado. E este favor de Deus é inteiramente soberano e imerecido da nossa parte, como nós lemos, amados. Como nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, onde diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de... Para quê? Ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, é uma atitude livre, ativa, soberana da parte do nosso Deus e Pai, ao nos conceder esta graça.
Esta graça proveniente aqui do Pai e também do Filho, ela geralmente ela vem acompanhada. Aquele que recebe a graça, aquele que passa a se apropriar da graça, passa também a apropriar-se da paz. E a paz, aquela tranquilidade, ela é semelhante ao shalom do Antigo Testamento. Quando muitas vezes é mencionado nos Salmos, que reina a paz nos muros de Jerusalém. Pois é na paz da cidade, como diz no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém. É na paz da cidade que nós encontraremos paz também no nosso dia a dia. Paz esta que é proveniente de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. A paz do Antigo Testamento se referia ao bem-estar espiritual. É aquela mesma paz, irmãos, referida pelo nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 27. João 14, verso 27, quando diz na versão transformadora o seguinte: eu vos deixo um presente, a minha plena paz. Jesus falando em João 14, 27. E esta paz é um presente que o mundo não pode dar. Um presente que o mundo não pode dar. Queridos irmãos, esta paz é aquela consciência, a consciência de termos sido perdoados pelo precioso sangue de Jesus na cruz. Essa paz mencionada aqui é aquela tranquilidade que nós temos de termos sido reconciliados com o nosso Deus e Pai por meio de Cristo, como ilustra toda a Bíblia. Esta reconciliação, nós que éramos inimigos, nós que experimentávamos divisão, havia uma parede de inimizade entre o Pai e nós. E Jesus derribou essa parede de inimizade, como diz em Colossenses. Mais uma vez, permita-me citar o comentarista bíblico William Hendrickson. Eu achei muito interessante ele falar sobre a graça e paz, quando ele comenta a sua epístola aos Tessalonicenses. Esse estudioso da Bíblia, assim como você, ele diz o seguinte: a graça é a fonte e a paz é a corrente de água que emana desta fonte. Repetindo, a graça é a fonte. Eu quero que vocês repitam aí, por favor. Eu vou falar, vocês repetem, tá? A graça é a fonte e a paz é a corrente de águas que emana dessa fonte. E aproveitando, quero tomar uma água. Olha que interessante, meus amados irmãos. Olha a importância de nós conhecermos e nos apropriarmos da graça e paz, a fim de que sejamos motivados para amar. Esses são os motivos para amar. E eu pergunto: você já foi saciada por estas bênçãos divinas? Pois bem, a graça e a paz constituem os dois motivos
para você e eu amarmos. A implicação disso, meus amados irmãos, é que nos relacionamentos diários, você e eu não devemos amar por sentirmos que, entre aspas, o nosso santo bateu com o santo da pessoa, como se diz por aí. Já ouviu esse ditado? Não. Essa não é a motivação para amar. Aplicando um pouco mais no aspecto familiar, você não deve se relacionar com seu cônjuge baseado em mérito, expectativas irreais ou condicionalidade. Não é baseado no que ele faz por você que você deve fazer por ele, não. É baseado no que Cristo Jesus fez por você. Isso se aplica em todos os seus relacionamentos. Cristo é a fonte da graça e da paz. Somente com esta compreensão em mente é que nós teremos atitudes de amor. Afinal de contas, a bem da verdade, não podemos dar, presta atenção nisso que eu estou falando agora, não podemos dar aquilo que não temos. Não podemos dar aquilo que nós temos. E muitas vezes nós não damos aquilo que a pessoa pede, ou por desobediência. As pessoas não dão ou por desobediência, ou porque não possuem a graça e a paz. Você não pode dar o que você não tem. Mas, por outro lado, se você não tem entregue o que você recebeu gratuitamente de Jesus, você precisa se arrepender, reconciliando com o próximo, assim como através de Cristo você foi reconciliado com o Pai. Reconciliado com o Pai. Aplicando à nossa realidade, meus irmãos, o termo graça e paz, pense um pouco nesse vocabulário que se usa no dia a dia. O termo graça e paz tem sido usado no dia a dia quando você cumprimenta alguém, né? E se for presbiteriano, então, hein, Roberto? Graça e paz. Graça e paz. Nós costumamos usar esta linguagem ao conduzir uma reunião ou fazer uma liturgia na igreja. Eu cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz. E vocês dizem? É assim que nos procedemos. Esse é o nosso procedimento. Mas eu pergunto, seria esta apenas um evangeliquez caracterizado de espiritualidade para ficar bonito na hora de iniciar uma reunião? Ou estamos sendo realmente intencionais e práticos ao usarmos este termo? Ao usarmos o termo graça e paz, será que nós estamos em paz realmente e cheios de graça em nossos relacionamentos? No relacionamento lá em casa, no relacionamento no trabalho, no relacionamento na minha rua, no relacionamento no meu bairro, na minha cidade, por onde eu for. Será que eu realmente tenho experimentado desta fonte da graça e paz para poder entregar aquilo que eu tenho? Aquilo do qual eu estou experimentando naquele momento?
é de reflexão para nós. Porque esta saudação de Paulo aqui em Filemon não é uma saudação para ficar bonito, esteticamente, para ficar uma escrita bonita, não. Tudo bem que ele fazia isso em todas as suas epístolas. Bem, recapitulando aqui, para dar a oportunidade aos irmãos, nós vimos no primeiro momento que a família no primeiro e segundo séculos, era considerada, na época apostólica, como o centro da comunidade. Era uma pequena congregação. Uma pequena congregação. Aí agora, falando um pouco mais sobre a convivência cristã na família, eu pergunto: como esta perspectiva se aplica aos desafios de hoje? Aí vem aqui uma outra pergunta. E esta eu quero que vocês comentem, tá? A pergunta é: de que maneira a compreensão da família como centro de fé pode fortalecer as famílias hoje? Quais são as maneiras? As maneiras que uma família pode vivenciar em casa para que seja fortalecida por esses dois motivos, para amar, graça e paz. De que maneira a família pode exemplificar isso de maneira prática? Quem quer falar? Diga seu nome e fale. Um por vez, tá? Hein, Daniel? Daniel não está aqui mais não? Dê exemplos de como a convivência do lar pode fortalecer a família. Sim, pode falar. Aham. Então, assim, a maneira que os pais conduzem a vida, né, são modelos, e também o culto dominical, aliás, o culto doméstico, que às vezes a gente pensa com os filhos, ora, aprende desde pequenininho, na orar, mas esse daí fortalece, porque, como a Bíblia diz, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ele não desviará. No mesmo que ele queira desviar, mas aquilo vai ficar apontado no coração dele. Muito bem. O testemunho dos pais e também o culto doméstico, que está tão raro hoje, hein? Tão mais desafiador a realização do culto doméstico diante da correria do dia a dia. Quem mais? Existem outras maneiras, outros exemplos que podemos fortalecer a convivência do lar cristão? Sim. Sim.
Hum. E aí, no meio daquele caso decorado, é que surgem mais perguntas, mais conversas, e exemplos, né, de como a gente deve tratar e viver. Então, eu acho que o diálogo também, em casa, com amor, pode ajudar a fortalecer esse vínculo na família e o bom exemplo, né, dos pais. Porque não adianta a gente falar uma coisa e não colocar em prática, né? A gente falar que Sim. tem que vir para a igreja e a gente fica lá. A gente pregar na igreja que a gente tem que dar um bom testemunho e lá fora a gente deixar as nossas coisas desorganizadas. Comprar, não pagar, falar mal de pessoas, sentar na roda de escarnecedores, fazer fofoca, esse tipo de coisas, né? Se o nosso filho lá fora ele olha e fala, ah, meu pai faz isso aqui, então ele não fala, eu também posso fazer. E isso enfraquece, né? Na família, referente ao ato espiritual, né? O apoio da família é importante na criação dos filhos, mas tem que vincular isso tudo também à diante relacionada ao culto doméstico. Nós só podemos praticar o que nós já aprendemos. Se você perguntar para alguém aqui que é um quanto cimento e quantos pratos de areia dá para colocar uma parede, a pessoa vai dizer, com toda certeza, que esse é o entendimento dela, né? Sim. Mas se alguém lá na rua perguntar a gente a respeito de Cristo Jesus e de como ele transforma a vida das pessoas, se a gente também não estiver preparado e estudado, assim como aquele pedreiro aprendeu na prática a fazer aquela arte, nós não conseguiremos alcançar a pessoa. Então, muito bem colocado, Roberto. E aí o desafio que você já deixou em suas palavras finais. Então, o diálogo, ele conta muito para o fortalecimento da família. Tanto o conteúdo do diálogo, tanto o diálogo em si, o ato de conversar, como você disse, deixar mais o celular, ter um momento para conversar, quanto também o conteúdo desta conversa deve ser um conteúdo pautado pelos princípios da palavra. O que tem sido conversado lá na hora do almoço? Então a questão não é só a necessidade de conversar, de dialogar, mas que tipo de conversa tem sido ventilado lá na sua casa e na minha casa? Será que ao sair do culto, nós não temos falado mal, sendo maldizentes do nosso irmão, da família do pastor? Ou será que a família do pastor não tem usado o momento de conversa para falar mal dos membros? Então existem maneiras práticas e desafios para nós também. Quais são esses desafios práticos para viver esta realidade nos dias de hoje? Roberto falou aí sobre o desafio do testemunho cristão. Mas quais são outros desafios para se viver esta realidade no contexto familiar? Quem mais quer falar? A oração. Orar pelos filhos. Orar com os filhos, orar para os filhos. Porque nenhum cristão é maior do que a sua vida de oração. Então, minha oração, ela não diz o que você faz. Ela diz, sobretudo, o que você é. Tem parte de oração. Eu acho que é a base cristã. Oração e leitura da palavra. Muitas vezes, meu irmão, nós somos crentes mancos. Um só ora não lê a Bíblia, outro só lê a Bíblia e não ora. E o que Verdade. é equilíbrio, aquele desequilibrado, aquele que ora, aquele que lê, aquele que
Ensine os seus filhos, sempre deles. Essa é a base que eu acho para a gente mostrar para o mundo uma vida de fé e uma vida cheia de graça. Muito bem, gostei da frase. Nenhum cristão é maior do que sua vida de oração. Vamos repetir essa frase, irmãos? Nenhum cristão é maior do que sua vida de oração. Esse é o desafio para mim e para você. O desafio. Eu até ouvi esses dias um pregador, numa viagem que fizemos a Luiz Eduardo, lá na segunda igreja presbiteriana de Luiz Eduardo, e o pastor Guilherme falou algo que eu achei bem interessante. Ele disse que o BO do crente é Bíblia e oração. Esse é o BO do crente, hein, Roberto? Mesmo que coce a cabeça, mesmo que fique inquieto, mas vá para a Bíblia e para a oração. Esse é o BO do crente. Oração. E aí, por usarmos a correria, nós justificamos até o porquê não oramos tanto. E essa oração não é só na igreja, nas reuniões de oração. A começar do nosso lar. É uma oração privada, individual. Outra pessoa quer destacar outro desafio? Como? Ô, tia Lucas. Eu acho que o testemunho vale também. Muito bem. A gente tem que ter os vizinhos, mesmo que a gente tenha um erro da gente, que a gente é pecador. Mas a gente, o testemunho vale. Eu acho que quando estava um vizinho mais velho lá na minha rua, foi visitar ele. E ele foi disse assim, eu fui despedir dele, ele disse assim, não, eu vi. É uma pessoa que não vai em igreja nenhuma. E é um povo de porta fechada. Mas eu já conheço eles, é assim. Mas eu olho por eles tudo. Livremente, dá tudo eu amo meus vizinhos. Porque eu sei que a obrigação da gente é ter vizinho e olhar por ele. Tem vizinho lá na vida. Eu vivo nessa vida. Mas eu, graças a Deus, eu tenho um Cristo. Ele me entrou nele. E Deus abençoe meu filho. Amém, amém. Muito bem, tia Lucas. O testemunho. Nosso testemunho fala tão alto, que as pessoas às vezes não conseguem ouvir nossa voz. Pense nisso. Às vezes a sua palavra, a minha palavra, não é ouvida porque o nosso testemunho não está condizente com aquilo que professamos, com aquilo que falamos. Este é mais um desafio para a vivência cristã nos dias de hoje. Como a graça e a paz de Deus são fundamentais para construir relacionamentos saudáveis, e também como a ausência da graça e paz pode causar conflitos familiares e interpessoais. Aberto à participação dos irmãos. Como a graça e a paz podem ser fundamentais para a nossa vivência cristã. Ou, falando de outra forma, quais são as evidências de que uma pessoa possui graça e paz? Quero ouvir os irmãos. Sim, Sandra.
Bem, irmão, só um detalhe aqui, se eu não olhar para o seu rosto é que eu não estou enxergando, tá? Já sabem, às vezes uma pessoa, eu acho que a Ana Maria está do lado direito aqui, né? Vixe, ela mudou de lugar. É mais um problema. Mas enfim, você já sabe, se eu não olhar para você é por causa disso. Sim, Sandra, pode falar. Nós, nesse meio, assim, como eu vejo, a gente demonstrar essa graça, essa paz de Cristo diariamente. Que mesmo em meio às lutas e adversidades que a gente vive no cotidiano, no dia a dia, Sim, a gente não ficar expressando isso por meio das nossas atitudes, não querer descontar, de certa forma, no outro, né? sim, Não demonstrar na sua feição, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma luta e parece que a gente já morreu, de tão expressivo que é o nosso rosto. E quando a gente tem essa graça que é abundante e essa paz que excede o entendimento, sim, quando a gente anda, quando a gente fala, quando a gente conversa com o irmão, a gente não transmite a dor, muitas vezes a tristeza que nós estamos vivendo, a luta que nós estamos passando no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, com amigos, talvez no nosso trabalho. A gente tem que se mostrar diferente, porque a gente tem um Deus que tudo pode. Ele disse, eu venci o mundo desde o ano. Se ele sim, venceu o mundo e para nós termos o ano, não é para a gente viver só reclamando, só falando que a luta está grande, só falando que não vamos dar conta, que está difícil, que não sabe. Não. Jesus ele venceu, então ele tem vencido mesmo com as minhas lutas, mesmo com a minha adversidade. Eu vou vencer também, porque ele vive em mim. E à frente, ou conversar com alguém, talvez seja uma pessoa que vem direcionando a palavra, querendo um abraço, querendo uma palavra de conforto, você tem nada sobre a cima dela. Você é sendo servo de Deus. Então, assim, você como servo de Deus, você não vai ficar falando, você vai demonstrar que está tudo bem. Que você está, ela aquele amigo pessoal, ou lá no cantinho do seu quarto, você vai falar nos pés, amigo, pode ouvir. Você chama nos pés do Senhor, você sim. desabafa. Eu vejo assim, dessa maneira para a gente, né, curar e não levar mais enfermidade para o outro. Muito bem. Desafiador, curar, ao invés de levar mais enfermidade para o outro. Isso aí tem a ver com a nossa simpatia diante das pessoas. A Bíblia diz que a igreja primitiva, todos tinham simpatia, as pessoas da cidade contavam com a simpatia de todo o povo. Nós somos diferentes por essência em nossa identidade. Experimentamos a graça e a paz. E a depender da situação, hein, Sandra? Eu creio que seja válido nós contar um pouco da nossa experiência, até mesmo das nossas lágrimas. Eu creio que em alguns momentos isso é válido, porque é uma forma de nos conectar com a pessoa. Porque a pessoa pode muito bem se sentir inferiorizada, como se nós estivéssemos num nível superior. E quando eu falo da pessoa que eu também passo por situações adversas, eu também sofro, eu também choro, eu também peco, mas eu tenho a cura em Jesus. Então é importante, sim, demonstrarmos simpatia, demonstrar ali alegria para as pessoas. Mas há momentos também que eu não estarei bem em minha casa e a pessoa vem para buscar refúgio. O que fazer? Eu também não posso ser hipócrita. Eu posso sim demonstrar para a pessoa que eu estou passando por situação parecida ou talvez mesmo que diferente, mas vamos colocar tudo diante da palavra de Deus. Muito importante o que Sandra falou sobre a maneira como devemos nos comportar diante das pessoas. Alguém mais quer dizer algo? Sim, Samara.
eu acho que um desafio e também mostrar tudo isso influencia como a gente se comporta e resolve questões diante de outras pessoas e também influenciando e transparecendo o nosso testemunho. Eu diria, como as que está sendo falado sobre a graça e a paz. Se nós olhássemos para esses dois pontos que estão sendo abordados, como se fossem dois ingredientes, colocássemos ele dentro de uma vasilhinha, chacoalhasse a graça e a paz, eu diria que saía a alegria de salvação. E aí, como o cristão viver sem estar nela? Como o cristão andar sem que a alegria da salvação tenha se perdido no meio do caminho? Quando nós pensamos na graça, né, o valor merecido que nós recebemos, lembramos de onde fomos tirados. E a paz me remete muito à certeza de para onde nós estamos indo. Sim. Né? E para mim aí gera o gol final, que é a alegria de salvação. E como caminhar sem essa alegria? E eu vejo que quando a gente caminha com essa alegria, isso influencia muito como nós caminhamos todos os dias. Isso influencia na atmosfera de nossa casa, isso influencia nos assuntos que são tratados. Eu costumo dizer que a atmosfera da nossa casa diária tem que ser a atmosfera do reino. No sentido que, como o pastor já tem evidenciado, os assuntos falados devem sempre estar evidenciando o reino a qual nós pertencemos. Essa certeza, essa alegria de onde fomos tirados e para onde nós vamos indo. Eu acho que isso impacta demais. Como a gente lida com os problemas. É aquela certeza de que, independente do que aconteça, independente se algo que eu estou vivendo der certo ou der errado, se resolva ou não, da forma que eu esteja esperando. Eu tenho a certeza de onde eu fui tirado e para onde eu estou indo. E eu acho que isso alinha demais com o meu caminho todos os dias. E na minha casa, por exemplo, mesmo na correria, e às vezes no caos do dia a dia, do corre para aqui, corre para lá, e tenta fazer as demandas, esses assuntos sempre são evidenciados, relembrados, e sempre quando se tem oportunidade, tudo é conversado em cima disso, dessa certeza. Minha mãe mesmo está ali, ela é testemunha disso que nós vamos falar assim, se Jesus não tiver voltado. Então, acho que a gente está ruminando tudo isso todo dia, e viver com essa alegria, eu acho que norteia bastante, né? Eu acho que provoca aquilo de o que Sandra falou, mesmo diante do problema, a gente consegue transparecer, às vezes, algo que outra pessoa que tem a graça e a paz não vai conseguir. Sim. Então, a gente tem que sempre tentar parar, olhar para dentro de nós e nos perguntar por quê. Deixa eu ver se eu estou vivendo flutuando naquela alegria, né? Que é a alegria da salvação. Faz muita diferença, não é verdade? Porque quando a gente deixa ela esfriar, quando vê, nós já estamos andando cabisbaixo, não estamos mais, às vezes, falando com a mesma alegria da certeza das promessas. Então, acho que é isso. Andar nessa alegria. Não temos nossos dias, os assuntos tratados, como lidamos com os problemas e a atmosfera do nosso lar. Tudo mundo. Muito bem, Samara. Gostei que você colocou aí como ingredientes, a graça e paz como ingredientes, que gera essa substância chamada alegria da salvação. Isso tem a ver com aquilo que eu disse. A pessoa não pode dar o que não tem. E se eu estou sendo alimentado pela graça e paz, é natural que eu alimente outras pessoas também. Porque eu aponte para elas o banquete que é Cristo Jesus, a fonte da graça e paz, o rio dessas águas transformadoras. Irmãos, como eu acabei de falar, a motivação para amar não está baseada em afinidade pessoal ou santo que bateu. Lembra que eu falei isso?
mas está baseado na fonte de onde emana graça e paz. Mas quais são as evidências que a pessoa não tem graça e paz, ou pelo menos que não está vivenciando aquilo que tem? O que uma pessoa que não experimenta a graça e a paz é capaz de demonstrar em palavras e em atitudes? Falemos um pouco mais sobre isso. Eu tenho até que horas? Quanto tempo falta? Oi? Faltam 10 minutos, é o suficiente. Vamos falar aí quais as evidências que uma pessoa não está vivenciando a graça e a paz. Sim. Então, de acordo com a sua fala, dona Dalzeni, isso mesmo, né? Então, de acordo com a sua fala, a pessoa que não quer viver essa graça e a paz acaba afetando um pouco a nossa paz, né? É natural que isso eventualmente ocorra. Não deveria ocorrer. Mas às vezes, de tanto lutar, e às vezes até mesmo sozinha, assim, abaixo de Deus, a pessoa está lutando sozinha. Como, por exemplo, no contexto do casamento, onde o cônjuge não professa a mesma fé. É desafiador, especialmente para a esposa, influenciar com graça e a paz quando a pessoa, não que seja o caso dela específico, estou falando de forma geral, eu digo que é mais desafiador a pessoa se portar com graça e paz quando a outra não quer, não tem interesse na graça e paz. Essa é uma realidade. Eu me refiro, de forma geral, à igreja de Coribe, onde há muitos lares, muitos casais que não professam a mesma fé. Geralmente é a esposa que chega primeiro. Até comentando essa semana, ao aconselhar uma pessoa, nesse sentido. Os princípios são outros. Os ambientes que o outro quer frequentar é outro totalmente diferente do que a pessoa gosta de frequentar. O que fazer? Alguém quer dizer algo? O que fazer nesses casos? Como você lida com esse desafio? Sim. Meu primo, né? Mas ela não é evangélica. Então é uma luta. Assim, o que me salva também nesse sentido é que ele também é uma pessoa muito tranquila em relação ao mundo, né? Não gosta de farra, não gosta disso, Sim. mas ele resiste muito ao evangelho. Só que isso tem uma oração, é muita oração mesmo, para que isso dê certo, né? Graças a Deus, nós somos felizes, né? Mas às vezes ainda há muita resistência dele, porém a nossa vida financeira é uma vida muito estável, né? E graças a Deus dá tudo certo para nós. Ele não, ele fala que está tudo certo. Ele fala assim, tudo certo, porque atrás disso tem muita oração. Então, eu oro bastante para que tudo dê certo, né? E graças a Deus dá certo. Mas eu fico assim, em oração para que um dia ele entregue, né? Mesmo. Mas também tem um ponto positivo que não me proíbe, né, de ir à igreja, me leva, né, para isso, que eu moro na roça, não moro na cidade. Mas, assim, graças a Deus, nesse sentido ele colabora. Né? Mas é resistente mesmo. Mas graças a Deus eu oro bastante para que tudo dê certo.
Mas é uma luta, né? Quem for jovem isso, que for para casar, que escolhe uma pessoa, né, para caminhar junto. É o meu sonho, essa realização, né, de um dia ele estar na igreja comigo. Muito bem. Oração. E eu ia trazer este conselho, que bom que a senhora já trouxe. Conselho para os jovens, para casar com pessoas que andem juntos, que não haja julgo desigual. Isso não somente em questões de crença, o que é o mais importante, mas pode haver julgo desigual em outras áreas também. Tudo isso precisa ser colocado sobre a mesa, ou sobre a mesa, para que seja analisado antes de assumir um compromisso. Ok. Irmãos, interessante essa questão aí, e é preciso realmente a oração para agir com sabedoria, porque eu vejo uma certa confusão no sentido de confundir igreja com evangelho, certo? Então, antes de você levar o seu cônjuge à igreja, leve o evangelho até seu cônjuge, que não é cristão ainda. Leve o evangelho com o seu procedimento, até mesmo com suas palavras, porque a igreja, eu me refiro aqui a esta instituição, tudo bem que biblicamente falando, a igreja somos nós, mas a pessoa que às vezes se sente ferida ou sem jeito para estar aqui, ela talvez se sentiria melhor, de repente, que pessoas daqui fossem lá na casa. Ou que a convidasse para um momento informal. A pessoa que não tem costume, não que seja nesse caso específico, mas lá em Coribe, por exemplo, pessoas que não têm costume ou têm certo ranço, certa dificuldade para frequentar a igreja evangélica, especialmente se for uma pessoa católica, a minha abordagem tem sido levar o evangelho para essa pessoa. Mostrar quem é Jesus, ao invés de falar quem é a igreja da qual eu participo. Entendeu? Então é muito importante que a pessoa compreenda quem é Jesus. E depois de conhecer quem é Jesus e ouvir a boa nova do evangelho, essa pessoa então vai se interessar em ser instruída nesse evangelho, conforme é o trabalho da igreja. Bem, a gente está no fim, mas eu quero dizer o seguinte: vivenciemos, irmãos, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, vivenciemos esta graça e paz. E diariamente busquemos em Jesus Cristo essas duas motivações para amar. À noite vou tratar um pouco mais sobre o perdão e outros assuntos mais, mas aqui o foco foi a motivação para amar. E aqui nós temos duas motivações para amar: a graça e a paz. E guarde isto: nós não podemos entregar aquilo que nós não temos. E se não temos entregue aquilo que recebemos de Jesus, precisamos nos arrepender. Vamos então ficar em pé, meus irmãos.
Vamos orar? Feche seus olhos.